E ali a gente está falando assim de metodologia, e aí começa a ter muita questão de, poxa, eu vou colocar meu filho na escola, minha filha, como que é a rotina, né? Então acho que a primeira dúvida que os pais têm é quais são os horários? Como funcionam os horários? Porque muitas vezes os pais precisam se programar, né? Para poder levar o Verdade, filho, pegar. com certeza. Colocar o filho na escola Uhum. não é uma tarefa fácil, a gente já até conversou sobre isso inicialmente. Sei. Em especial, a família, quando nos procura é uma primeira escola, Uhum. o pai procura se adequar à escola. E a Viva hoje, ela tem um entendimento organizado em períodos. Perfeito. Nosso horário de funcionamento é das 7 às 19, Tá. acolhida por períodos. Então, tem um período pedagógico hoje que atende as famílias por 4 horas, por exemplo. Entendi. Se for um período pedagógico da manhã, das 8 ao meio-dia. Se for à tarde, das 13h30 às 17h30. Legal. Cada período já vai contemplar a refeição, que é um projeto que a gente tem também, muito importante, que é uma alimentação feita na cozinha da escola, caseira e saudável. E dentro dos períodos, cada um deles vai ofertar já a refeição. Então, o período pedagógico seria um lanche, né, tanto de manhã quanto à tarde. Para o período um pouquinho, né, mais estendido, aquele pai que gostaria que a criança ficasse um período curto, mas com a refeição. Hoje a gente oferta o pedagógico com o almoço, por exemplo, ou pedagógico à tarde com o jantar. A família que tem uma rede de apoio, né, vai conduzir depois essa criança para casa e vai dar conta das outras atividades. Uma família que precise de um período um pouquinho maior, a gente traz um olhar do meio período. Esse meio período, John, ele é organizado por 6 horas. Então, no horário de entrada, tem algumas possibilidades, né? Então, das 8 às 14, a gente hoje traz um olhar bem dentro daquilo, né? Ofertando 3 possibilidades, 4 possibilidades, para que o pai já possa, no momento da visita, entender o que vai ser favorável para ele. Tá? Ele também vai incluir, contemplar lanche, almoço e outras atividades, né? Hoje a gente traz atividades integradas já na grade, como a música, o corpo em movimento, as atividades de inglês. A escola traz o inglês, né, a segunda língua. Que legal. A partir do grupo 2, entendendo o desenvolvimento, o repertório de fala. De novo, né, posso até parecer um pouco repetitiva, mas é entendendo cada fase. Tá? Então, por isso, o motivador é a partir do grupo 2 para o inglês. Temos um período que é o semi-integral, aí um pouquinho maior, para 8 horas. Sim. Então, aquela família que precisa se organizar aí em um período, por exemplo, das 13 às 16, das 8 às 16. Um período que não são 10 horas ainda, que é o nosso integral. Perfeito. Mas que vai ajudar bastante nessa organização. E o período integral são 10 horas, então aí das 8 às 18, das 9 às 19, a gente vai fazendo esse entendimento do que a família precisa. Esse é um período um pouco maior. Falando de novo das refeições, ele já contemplaria aí 4 refeições, porque é um período de 10, são 10 horas, então é muito importante que a criança já esteja, né, dentro desse projeto. O nutrir-se, que para nós é uma atividade primordial. É a primeira atividade que a gente tira, John, quando a professora monta, junto com a coordenadora, a grade de horários, por exemplo, os horários que eles vão ter. Por quê? Tem escolas que nem colocam isso dentro da rotina, mas se você for entender, a alimentação da criança é algo primordial. Então, dividir esses horários, vou dar o exemplo de um integral, por exemplo. A criança entra às 8, sai às 18. Por volta das 8h30, a gente vai ter uma primeira refeição, que é o lanche. Legal. Né? O café da manhã para alguns. Sim. O almoço, por volta das 11h30 para meio-dia. Depois, uma sequência para um lanche da tarde, 14h30, 14 horas. E o jantar é entre 16h30 e 17h30. Trazendo esse olhar para que ela esteja bem até aí às 19, até às 18 horas. Eu tenho um integral estendido. Este é um período que as famílias pedem, em especial quem não tem uma rede de apoio, o pai que trabalha, né, num tempo maior, integral, ou mesmo a família que nesse momento entende que socialmente e dentro da sua organização, a escola é a melhor escolha. Vou falar por mim, sempre meu esposo e eu tivemos a intenção e o olhar de deixar o Rodrigo, né, meu filho, num período maior. Por quê? Porque a gente sabe que a escola oferece muito à criança, né? E do ponto de vista de socialização, é maravilhoso.
A família é o nosso pilar hoje, John. Sim, com Né? É certeza. maravilhoso ficar com a mamãe, com a vovó, com a babá, quem tem essa, né, essa organização. Mas a gente entende também que chega um momento que o nosso filho, e dentro da nossa organização, vai ser importante a escola para ele. Não, com certeza. E aí, você falou algumas coisas interessantes. Então, é legal porque a gente tem uma disponibilidade maior ali de horários, né? Se você for ver, tem bastante, né? Versatilidade. Tem sim. Né? Lógico que a escola hoje tem uma organização, Sim. né? Porque para a gente ter essa boa rotina com eles, né? Essas atividades que eu fui mencionando aqui ao longo da nossa conversa organizadas, ele precisa ter um horário de entrada e de saída. Então, Perfeito. a escola já deixa organizado. Isso o pai, quando vai para uma visita, né? Ou no primeiro atendimento mesmo, Sim. quando ele entra em contato pelo site, pelo Instagram, ou pelo WhatsApp da escola, a gente já deixa disponível para ele. São Legal. informações que para a gente, que é família e procura uma escola, são primordiais. Que horas que meu filho pode entrar? Que horas que ele pode sair? Então, a escola já deixa disponível mesmo. Eu acho que são perguntas que toda família realmente quer saber. Então, a gente deixa assim disponível, mas é importante esse horário de entrada e de saída para qualquer período.